Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 4, versículos 23 a 25. Assim está escrito: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Esse texto, primeiro, fala-nos o método que Jesus utilizou para desempenhar o seu ministério. O método de Jesus aqui se baseava em 3 pontos. Baseava-se no ensino, primeiro. Segundo, na pregação. Terceiro, na operação de milagres. Em todo o período do ministério de Jesus, ele desempenhou esta função tríplice: ensinando, pregando e curando. Por isso, onde quer que Jesus chegava, as multidões sempre se aproximavam dele. Mas, nesta oportunidade, o destaque é para os lugares onde Jesus ensinou. Lugares por onde Jesus passou com a missão de ensinar. Neste primeiro texto que li, nos diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Então isso mostra que em Galileia havia não somente uma sinagoga, porque diz sinagogas, deveria haver mais de uma, e Jesus tinha também o encargo de, quando chegava nas sinagogas, as pessoas o conheciam, reconheciam Jesus como um mestre, como alguém habilitado para ensinar, se bem que Jesus não foi eleito segundo aqueles que compunham a sinagoga, ele veio de Deus o Pai, e isto era que deixava as pessoas pensativas. Com quem ele aprendeu? Onde ele estudou? De onde lhe vem essa sabedoria? Nós sabemos hoje, porque a Escritura relata, Jesus veio de Deus, e com ele estava a sabedoria, com ele estava o poder. Ele veio trazer a graça e a verdade. E, portanto, em Jesus se manifestava o poder de Deus. A maneira de Jesus ensinar era uma maneira totalmente diferente daqueles que faziam parte da sinagoga. A maneira como eles ensinavam era uma maneira meia temente, porque eles precisavam estudar vários pontos, livros, descobrir aqui, ali, para poder então transmitir o ensino. Com Jesus isso não acontecia, porque ele era e é a fonte de todo o ensino. Dele emana todo o ensino sadio, verdadeiro e permanente. Então, tanto é que Jesus, quando foi com os seus pais para a festa em Jerusalém, na volta ele ficou. Seus pais só deram conta depois de 3 dias.
Quando voltam a procurá-lo, ele está no templo, no meio dos doutores, perguntando e interrogando a eles, respondendo e interrogando aqueles doutores. E eles ficaram admirados com o tamanho da sabedoria que Jesus ali, aos 12 anos, já estava demonstrando. Mas eles não sabiam que Jesus era o Messias que havia de vir. Portanto, ele não precisava aprender. Nele estava a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, e ele veio tão somente demonstrar diante da humanidade, trazer-lhes o conhecimento de Deus, o seu Pai e nosso Pai, e, portanto, demonstrar na sua vida o amor de Deus, a misericórdia e a graça. E isso se fazia através do ministério que ele veio desempenhar mais tarde, conforme nós encontramos aqui, depois dele ser batizado, depois de passar no deserto pela tentação, ele chega em Nazaré, lê a profecia de Isaías, que ele foi ungido com o Espírito e com a virtude, para fazer exatamente aquilo que o Pai designou para que ele fizesse. Então, ele tinha este acesso às sinagogas, embora que os rabinos, na maioria das vezes, não tinham a concordância com Jesus, não aceitavam os seus ensinamentos, mas aonde Jesus chegava, ele era uma autoridade espiritual profunda e as pessoas não tinham como negar-lhe a oportunidade. Tanto é que em todas as sinagogas por onde Jesus chegou, em nenhuma delas ele foi rejeitado. Em todas elas, abriu-se-lhe a oportunidade para que ele lessem a Escritura daquela ocasião, daquele dia, e transmitisse o ensino, a lição concernente àquele ponto estudado naquele dia. Quando ele chegou em Nazaré, que deram a ele o livro da lei, o livro do profeta Isaías, ele abriu e diz a palavra, e ele achou o lugar onde estava escrito. Se achou porque procurou. Ele sabia onde estava. Então isso é interessante observarmos. É preciso conhecer as Escrituras, preciso conhecer os vários pontos da palavra de Deus, para quando, em um dado momento de uma oportunidade, saber aonde localizar, aonde situar aquele ensinamento para aquela oportunidade. E isto com Jesus sempre acontecia na Galileia, em Nazaré, em Cafarnaum, onde houvesse uma sinagoga por onde Jesus passava, ele sempre tinha a franqueada a oportunidade e ele sempre utilizou a oportunidade para, começando a ensinar, e a partir do ensino, as outras coisas começaram a aparecer. Inclusive nas sinagogas, o que nós observamos de Jesus é que ele está ensinando e ele cura uma mulher encurvada há 12 anos, ele cura um homem da mão mirrada e por aí vai. Agora, a pregação de Jesus, ela sempre era feita mais ao ar livre. Nos ambientes fechados, ele dedicava-se ao ensino. Porém, nos ambientes abertos, ele dedicava-se à pregação, porque ela tem o alcance maior. A multidão que se reunia diante de Jesus não caberia dentro de uma sinagoga. Então era ao ar livre. E, portanto, ali ele pregava e operava milagres. É o que diz aqui. Na sinagoga, ele ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho, curando todas as enfermidades e molestas de povo. E a sua fama correu pela Síria, pela Galileia, por Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades, por isso chamado Deca, 10 polis cidade. 10 cidades, Jerusalém,
também da Judéia e da além do Jordão. Observe aqui, olha, Síria, 1, Galileia, 2, Decápolis, mais 10, são 12 cidades, Jerusalém, 13, Judéia, 14, da além do Jordão, 15. Pessoas de 15 lugares diferentes que se juntavam para ouvir a pregação de Jesus e receber a operação dos milagres, a cura, a libertação, a transformação. Então, essas pessoas, não havia um lugar fixo que coubesse todos no interior. Porém, no lugar, no céu aberto, estas pessoas podiam se acomodar. E em várias oportunidades, sempre se reuniram diante de Jesus a céu aberto. Jesus não tinha dificuldade de pregar no meio do povo ao céu aberto. Ele não tinha exclusividade para pregar somente em lugares fechados, como sinagoga, como templo e outros lugares mais. Não. Esses lugares ele ia nas ocasiões necessárias, quando lhe davam a oportunidade, ele lá ensinava. Porém, saindo dali, fora, ele continuava ensinando, pregando e curando. Mas hoje estamos listando lugares onde Jesus ensinou. Então, nas sinagogas, um lugar onde Jesus frequentemente ensinava. E o ensino de Jesus causava admiração, tocava o coração daquelas pessoas, porque o ensino de Jesus não era um ensino fabricado, aprendido deste, daquele ou daquele outro, mas ele recebia direto de Deus o Pai e transmitia para o povo. Portanto, as palavras de Jesus eram cheias de graça, de verdade, de poder, e, portanto, elas encontravam um caminho aberto ao coração daquele povo que estava lhe ouvindo. E isto fazia uma grande diferença, porque ele não ensinava como os escribas e como os rabinos da época. Ele ensinava como tendo autoridade. E que autoridade foi Jesus? A autoridade divina. A maior autoridade na terra foi Jesus. E ele ensinava nas sinagogas. Este é o primeiro lugar onde Jesus ensinava. Segundo lugar, nós vamos encontrar no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 6, o versículo de número 6, quando Jesus retirou-se lá para Nazaré, e lá ele não pôde fazer muita coisa por causa da incredulidade daquele povo. Mas mesmo assim, ele fez ali, curou uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Mas no versículo de número 6 diz: estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Primeiro, nós observamos Jesus ensinando nas sinagogas. Agora, observamos Jesus ensinando nas aldeias vizinhas de Nazaré. Aldeias eram povoados menores e ali Jesus também ia com o objetivo de ensinar. Jesus não escolhia lugares para ensinar. Jesus não tinha cegueira por lugares grandes, onde teriam muitas pessoas para ele ensinar. Jesus ensinava em qualquer lugar que lhe fosse acessível e favorável. Então, ele ensinava na sinagoga, aqui ele já está ensinando nas aldeias, coisas que os rabinos não faziam, porque os rabinos se prendiam somente à sinagoga e somente aos sábados, mas Jesus não tinha dia. Era sábado, era qualquer outro dia, ele estava desempenhando o seu importante ministério aqui na terra, de ensino, pregação e milagres. Então ensinou nas sinagogas da Galileia, aqui ensinou nas aldeias próximas a Nazaré e outros lugares onde tinha aldeias também,
o objetivo de Jesus era ensinar. Então ensinou no centro religioso, ensinou na periferia, no caso das aldeias, lugares um pouquinho mais distantes do centro populoso, mas lá Jesus foi também, e foi com o intuito de ensinar. E vemos também no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, o versículo de número 35, está escrito assim: E falando Jesus dizia, ensinando no templo. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. Então Jesus aqui já estava num terceiro lugar. Primeiro lugar, ele ensinava nas sinagogas. Segundo lugar, ele ensinava nas aldeias. Mas esse terceiro lugar, essa terceira referência, ele já está ensinando no templo. No grande templo. Onde as pessoas se chegavam ali, Jesus também no templo tinha a sua oportunidade para ensinar. E ele falando dizia, ensinando no templo. Então Jesus não tinha nenhuma aversão ao templo, mas ele ocupava todas as oportunidades e espaços possíveis para exercer o seu ministério de ensino. Ele veio para ensinar, ele veio como guia, para guiar as nações. E aqui ele está ensinando no templo. E as pessoas estão ali ouvindo Jesus ensinar no templo. Novamente, no templo, as pessoas não tinham aquela afago 100% com Jesus, mas ao chegar no templo, a oportunidade dele era franqueada. Não precisava marcar com ele. Jesus, tal dia o senhor vem aqui, o senhor vai ter aqui 1 hora para ensinar, ou tal dia não dá para o senhor vir, porque já tem uma outra pessoa escalada. Não. O dia que Jesus chegasse, a oportunidade era dele. Por conta da unção que estava sobre ele, da autoridade que ele tinha para ensinar, a maneira como ele ensinava e a maneira como as pessoas prestavam atenção ao ensino de Jesus. Então o ensino de Jesus era algo comovente, persuasivo, atraía as pessoas aquele ensino que ele estava ministrando. Então aqui, Jesus ensinando no templo. Quando nós vamos observar no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, versículos 1 e 2, já vamos encontrar Jesus ensinando um outro lugar. Então observe. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Então, Jesus aqui, neste quarto lugar, diz-nos a palavra que ele subiu a um monte. Subiu a um monte, lá se reuniu os discípulos, a multidão acompanhou, chegaram próximo de Jesus e lá naquele monte, Jesus então nos diz aqui que ele, abrindo a sua boca, ele assentou-se, abrindo a sua boca, os ensinava. Então, Jesus aproveitava bem todas as oportunidades. Nós observamos que ele ensinava nas sinagogas, ensinava nas aldeias, ensinava no templo e agora ele estava ensinando nos montes. E quantos montes por onde ele passou ali, ele parava por um momento, as pessoas se reuniam e ele começava a ensinar aquele povo. Então Jesus aqui, nós encontramos ele ensinando do monte. Subiu ao monte, abriu a boca e os ensinava. Mas, em quinto lugar, nós observamos em Mateus, no capítulo 13,
do versículo 1 ao 23, não vamos ler todo, mas vamos ler apenas versículo 1 e 2, porque é um assunto bem conhecido. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Jesus aqui estava ensinando na praia, à beira do mar, conforme diz aqui, em pé, e a multidão estava em pé na praia. Lá na praia, Jesus se apresentou também para ensinar. E naquela oportunidade, o método de Jesus era ensinar através de parábolas, que são comparativos. Jesus utilizava algo que era do conhecimento comum daquelas pessoas, e através daquele conhecimento comum que elas tinham, Jesus então aprofundava para lições espirituais, para abrir a compreensão e a percepção daquele povo, para que eles entendessem então qual era o teor do ensinamento de Jesus. Mas aqui Jesus estava ensinando na beira da praia. Pessoas dizem, não, na praia não é lugar de evangelizar, na praia não é lugar de pregar, não é lugar de ensinar. Para Jesus não tinha nada disso. Onde houvesse uma pessoa, Jesus estava ali, fazendo o importante trabalho dele. E aqui também, nas praias, junto ao mar, ele estava ensinando e as multidões também estavam se reunindo. Então as multidões se reuniam próximo à sinagoga, se reuniam nas aldeias, se reuniam no templo, se reuniam nos montes e agora estão também nas praias. Então veja, em todo lugar onde há um grupo social, pessoas reunindo-se, ali Jesus sempre esteve com o intuito de ensinar aquelas pessoas a respeito do plano, do amor e da misericórdia de Deus. Então Jesus ensinava nas praias, na beira das praias, na beira do mar. E em sexto lugar, em Marcos, no capítulo 2, versículos 1 e 2, nós vamos encontrar mais um outro lugar aonde Jesus ensinava, que diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava numa casa ensinando. Não cabia as pessoas dentro da casa. Então eles ficaram em volta. Mas o ensino de Jesus, de dentro daquela casa, chegou também aquelas pessoas que estavam do lado de fora. Então observe que, neste sexto ponto, Jesus estava ensinando dentro de uma casa. E quantas casas Jesus por ali passou? Em várias casas Jesus entrou. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus entrou na casa de Simão, Jesus entrou na casa de Lázaro. Jesus entrou na casa de muitas pessoas ali. E sempre aproveitando a oportunidade, ensinando. Então Jesus ensinava nos lugares aonde as pessoas estavam. Em sexto lugar, ele ensinava nas casas. E nós observamos que, em todas estas oportunidades, Jesus ensinou a multidões. Por exemplo, em primeiro lugar, nós falamos que Jesus ensinava nas sinagogas. Ali se reuniam muitas pessoas. Em segundo lugar, Jesus ensinava nas aldeias. As multidões lá também se reuniam.
Terceiro lugar, Jesus ensinava no templo. O templo era grande, mas era bem concorrido. Havia muitas pessoas que se reuniam no templo. Jesus ensinava ali no templo. Nos montes, quando Jesus se assentou ao monte, as reuniões chegaram próximo dele. E havia muitas pessoas, havia multidões que ouviam o ensino de Jesus. Na praia, à beira do mar, quando Jesus estava ali, havia multidões para ouvir Jesus. Quando ele chega na casa, ele está dentro da casa. Algumas pessoas estão dentro da casa, mas outras estão em volta daquela casa. Então é um número muito grande. E Jesus está ensinando para todos eles. Então aqui nós observamos que Jesus ensinava de maneira coletiva, para muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas isto não quer dizer que Jesus não ensinava de maneira individual também. O ensino de Jesus, ele era tanto público, coletivo, como individual. Por exemplo, Jesus foi na casa de Zaqueu e lá ensinou a Zaqueu. Falou com Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele foi à casa de Zaqueu. E quando ele começa a ensinar a Zaqueu, Zaqueu entende e diz que iria abrir mão de metade dos seus bens para distribuir e recompor aquilo que tinha tirado a mais de alguém. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Então Jesus foi à casa de Zaqueu. Jesus foi procurado uma certa noite por Nicodemos, que era príncipe dos judeus. E Nicodemos vai à noite, com medo dos judeus, mas vai para falar com Jesus. E Jesus ensina Nicodemos naquela noite. Só Jesus e Nicodemos, mais ninguém. Então Jesus estava ensinando uma única pessoa individualmente. O ensino de Jesus não era um ensino só programado para multidões, mas ele ensinava multidões, mas ensinava individualmente às pessoas também. Estes são os exemplos da palavra de Deus. Um outro exemplo que nós temos de Jesus ensinando individualmente é quando ele precisa ir da Galileia para a Judeia e ele passa por Samaria. E quando ele passa por Samaria, havia uma segregação que os judeus não podiam atravessar por ali, uma inimizade. Mas Jesus vai por Samaria e chega a uma fonte chamada Sicar. Enquanto os discípulos vão à cidade comprar comida, aparece ali uma mulher samaritana. E Jesus começa a dialogar com aquela mulher. E primeiro a mulher chama-o de judeu e diz que entre eles há inimizade. Depois ela o chama de profeta. Depois ela o chama de Cristo. Depois ela entende que ele é o Salvador, o Messias prometido. Então, veja o ensino de Jesus de maneira individual. Então, são tantos os lugares que Jesus ensinou, que a Escritura Sagrada deixou registrado, que nós podemos entender. Jesus, em cada um desses lugares, ensinava na melhor maneira possível, de acordo com o ambiente que ali estava. O ensino de Jesus não era algo decorado, que ele ensinava a mesma coisa em vários lugares e do mesmo jeito. Não. Para cada lugar, o método de Jesus era de acordo com a necessidade e o limite da compreensão daquelas pessoas. E a partir dali, ele abria espaço para conduzi-las, através do ensino, a um aprofundamento maior. Então, com Jesus, nós aprendemos isso. A palavra de Deus não deve ser algo que as pessoas decoram e ficam repetindo aqui, ali e acolá. Não. Mas é algo que precisa receber de Deus naquele momento, tanto a palavra quanto
a unção, o direcionamento para promover o ensino e que este ensino possa trazer resultados positivos, favoráveis de crescimento, de aprofundamento na vida espiritual. Todo o ensinamento de Jesus produzia resultados. E as pessoas disseram, nunca ninguém falou como este homem. As pessoas estavam admiravam-se da maneira como Jesus ensinava. Então, estes exemplos de Jesus são referenciais para cada um de nós aprendermos também com Jesus. Como é que se deve ensinar? E os vários lugares por onde se deve ensinar, como procurar compreender o método, a maneira de Jesus e procurar fazer como Jesus fez. Se bem que agora nós temos, depois que Jesus partiu, ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade e ensinará todas as coisas. Então nós temos agora a facilidade que temos o Espírito Santo habitando em nós e é ele quem nos ensina, é ele quem coloca palavras nos nossos lábios, é ele quem coloca a unção na palavra, é ele que leva a palavra ao coração do ouvinte e abre a sua compreensão, o seu entendimento, para que ele, ouvindo, entenda, compreenda, aceite aquela palavra e ela desça ao coração dele. E ele tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Mas aqui nós aprendemos 7 lugares, ou de 7 formas, que Jesus ensinava. Então, relembrando, em primeiro lugar, Jesus ensinava nas sinagogas. Segundo lugar, Jesus ensinava nas aldeias. Terceiro lugar, Jesus ensinava no templo. Quarto lugar, Jesus ensinava nos montes. Quinto lugar, Jesus ensinava nas praias. Sexto lugar, Jesus ensinava nas casas. Sétimo lugar, Jesus ensinava individualmente. Então Jesus ensinava nas massas e ensinava individualmente. Está aí o modelo de Jesus, para que com ele possamos aprender e não ficar preso a um único lugar para ali, então, buscar de Deus, receber uma palavra de Deus para transmitir o ensinamento. O ensinamento só vai ser transmitido aqui, neste lugar, no dia tal, no horário tal. Quem vier vai receber o ensino. Quem não vier, não recebe. Jesus não era assim. Jesus, em todo e qualquer lugar onde existiam pessoas, fosse um centro religioso, ou fosse um lugar público, ou fosse um lugar de veraneio, ou fosse um lugar de lazer, Jesus estava em todos estes lugares com a missão de ensinar. E ele ensinou. E os resultados do ensino de Jesus coroaram o seu ministério com resultados admiráveis de pessoas que se aproximaram, que creram, que se fortaleceram e que passaram a seguir a Jesus. Hoje, este encargo de ensinar está sobre mim, está sobre você, está sobre cada um de nós. E nós temos o manual, que é a Escritura Sagrada. Compete a nós ler, estudar, comparar, pesquisar, buscar elementos e praticar a semelhança do que Jesus fez e certamente, seguindo pelo caminho que Jesus abriu e deixou registrado para nós, haveremos de ter aqueles mesmos resultados que vão contribuir para o crescimento do reino de Deus e para a manifestação da glória de Deus e a salvação de almas. Então aproveitemos todas as oportunidades que nos são dadas. Como Paulo disse, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, em todo e qualquer lugar em que se houver uma oportunidade,
aproveite, ensine a palavra de Deus, ensine a respeito de Jesus, ensine sobre o plano da salvação, o amor redentor de Deus para com a humanidade. E você vai se surpreender com os resultados que advirão deste método, seguindo o exemplo de Jesus. Com certeza, o Senhor manifestará o seu poder e confirmará a obra de cada um, como ele fez com os discípulos, que diz: e tendo ele saído, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Senhor quer cooperar comigo, ele quer cooperar com você, ele quer cooperar com cada um de nós. Então, aproveitemos bem estas oportunidades e glorifiquemos o nome do Senhor. E que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.